bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Gente, eu não estava aqui semana passada. Vocês sentiram a minha falta? Ou vocês nem perceberam que eu não apresentei o programa passado? Olha, eu espero que vocês tenham sentido a minha falta, porque eu senti falta demais de vocês. Caião, pelo menos a minha mãe, ela percebeu que eu não estava no programa, porque ela começou a escutar o programa da Bruna e já me mandou mensagem. Por que você não gravou o P2? Olívia, a minha mãe fez a mesma coisa. Ela foi lá no meu Instagram perguntar, cadê a Lívia? Mas a gente... Ai, que bom, as duas mães perceberam, então. Isso. Mas a gente teceu loas para a Lívia o programa todo, viu? Eu amei, ficou excelente o programa da Bruna. Caião, e esse episódio aqui, ele não poderia ter acontecido numa semana melhor, né? Perfeito. Essa semana só se fala de Petrobras. E sobre o que mais a gente tratou? Bom, a gente falou, obviamente, sobre esses preços escorchantes de combustíveis, né? Sobre a privatização da Petrobras, que tem sido aventada ao longo da semana pelo Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro. A gente falou sobre o futuro da energia e a gente falou sobre soberania nacional, muito sobre soberania nacional. Acompanhe esse programa, tá um barato. Vem com a gente. Pessoal, estamos aqui hoje com Guilherme Estrela. Ele é geólogo, foi diretor de exploração e de produção da Petrobras entre os anos de 2003 e 2012 e liderou a equipe que descobriu e iniciou a exploração do pré-sal. Muita honra receber você aqui, Guilherme. Muito obrigado pela presença. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. Eu é que agradeço o convite de vocês e a honra é minha em conversar com vocês e tentar, enfim, discutir a Petrobras e o Brasil, né? Perfeito. Eu já vou começar uma pergunta assim para a gente... É uma coisa que está doendo no nosso bolso, né? Então, para a gente tentar entender, para o ouvinte tentar entender por que isso está acontecendo. Em dezembro de 2015, o povo brasileiro estava pagando R$ 3,50 pelo litro da gasolina. Por que hoje a gente está pagando R$ 7,00, Guilherme? E como é que era a formação desse preço ontem e como é que é essa formação desse preço hoje? Muito bem. Caio e Lívia, para responder essa pergunta, o preço do combustível no Brasil é resultado de um... Ele não se explica por ele mesmo, né? Uhum. O preço do combustível do Brasil é resultado de um projeto de Brasil, efetivamente, né, que está sendo implantado, já está em estado adiantado de implantação, né? Nós não temos nem ideia do que vai acontecer até 31/12 de 2022, né? Uhum. Então, esse projeto de país, ele é um projeto que desnacionaliza a economia brasileira, quer dizer, que transforma o país numa dependência do grande capital financeiro internacional através dos fundos de investimento internacionais, né? E neste panorama se insere a Petrobras, a maior empresa estatal brasileira, e o pré-sal, que são as grandes reservas que a Petrobras descobriu, brasileiros, numa empresa brasileira, né? Aqui a 300 quilômetros da nossa costa, no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, e que é a maior província petrolífera descoberta nos últimos 50 anos no país, né? Muito bem. Então, esse projeto de país, como eu disse, ele vem sendo implantado desde lá de trás. Na verdade, eu peço desculpas a vocês, porque não sei falar nas coisas atuais, aliás, os geólogos têm essa característica, né? Sempre olhando para o passado, né? Isso, sempre olhando para o passado. Isso começou lá em 1989 com o Consenso de Washington, né? 3 meses depois da queda do Muro de Berlim, em que os Estados Unidos, representando o grande capital financeiro internacional, se transformou numa potência hegemônica, né? Com o fim da União Soviética, né? Esse Consenso de Washington tem lá, são 10 mandamentos, e que tem todos os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. A privatização da estatal. Esse Consenso de Washington era para o mundo em desenvolvimento, não é mesmo? Para aquela parte do mundo, América do Sul, América Latina
Asiática em desenvolvimento, né? É uma receita para esses países crescerem na visão deles, né? É uma receitinha que os liberais utilizam até hoje, de não gastar, o Estado não pode gastar, não pode ter investimento público, tem que privatizar. Mesmo. Eu tenho aqui os 10 mandamentos. Né? Disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro direto com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação, afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas e direito à propriedade intelectual. Então, essa é a receita que nós estamos vendo, assistindo à implantação a toque de caixa, né, no Brasil após o golpe de 16, não é mesmo? Muito bem. Então, isso começou focando na Petrobras como empresa estatal, mas começou lá atrás com o Collor, depois veio o Itamar, depois veio o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso foi fundo nessa questão da Petrobras, né? Quebrou o monopólio estatal, abriu a empresa na Bolsa de Nova York, submeteu a companhia, a gestão da companhia, a parâmetros da Bolsa de Nova York, né, contábeis da Bolsa de Nova York, e a privatizar a Petrobras. Chegaram a discutir a Petrobrax, né, até mudar o nome da companhia. Isso não deu certo, porque deu lá uma confusão no Senado, essa coisa não prosperou, né? Mas esse processo foi interrompido em 2003, a partir de janeiro de 2003, em que o governo Lula ele sinalizou para a Petrobras para que a empresa recuperasse o seu papel hegemônico e de protagonista principal no setor de petróleo e gás no Brasil. E não foi uma decisão política, evidente, né? Mas não foi uma decisão política tirada do nada. É porque, efetivamente, do ponto de vista da competência técnico-científica, geocientífica, conhecimento da geologia do Brasil, e a geologia, o conhecimento geológico é básico para a descoberta de petróleo, né? A Petrobras é a empresa que, enfim, conhece melhor o Brasil, a geologia das áreas brasileiras prospectáveis para petróleo. Então, foi uma decisão política baseada numa competência já comprovada, inclusive mundialmente, da Petrobras, né? Então, isso foi o que aconteceu, e que essa decisão do governo Lula desagou na descoberta do pré-sal, na assunção de riscos. Atividade exploratória é uma atividade altamente intensiva em capital. Um poço no mar não custa menos de que 50 milhões de dólares, não é mesmo? E de alto risco, né? Então, a empresa, com a sua competência, com o seu conhecimento, bateu no pré-sal. Muita gente acha que foi sorte. Deram sorte. Não. Isso é produto de 60, quase 70 anos de investimento em treinamento de pessoal, em formação de pessoal especializado, né? Então, é isso. Muito bem. A decisão foi política, dependia apenas de uma decisão política que no governo Fernando Henrique Cardoso dizia: não, Petrobras se restringe à bacia de Campos, que é a mais lucrativa, é a mais produtora, né? Que apresenta menor risco de exploratório. Então, a gente estava concentrado na bacia de Campos, né? Na exploração da bacia de Campos. E tínhamos a sul da bacia de Campos, a maior bacia, mais extensa bacia sedimentar marítima brasileira, que é a bacia de Santos. Então, nós tiramos as sondas que estavam concentradas na bacia de Campos, para a bacia de Santos, para o Espírito Santo, depois para o Nordeste, né? E acabamos descobrindo o pré-sal. Fizemos grandes descobertas no Espírito Santo, extraordinárias descobertas no offshore, nas águas profundas de Sergipe, né? Muito bem. Então, é isso. Com a importância do pré-sal que dava o Brasil, a base absolutamente necessária e indispensável para um projeto de desenvolvimento industrial brasileiro autônomo, né? Independente e soberano, né? Que era a energia. Nós tínhamos problemas de energia, né? Então, éramos grandes importadores, não é? De petróleo ainda, essa coisa toda. Então, o pré-sal veio dar ao Brasil, veio completar a base energética brasileira para enfrentarmos o século XXI com um projeto de nacional desenvolvimentismo, né? Sim. Com a indústria brasileira, com a empresa brasileira e tudo mais. Isso tudo, com certeza,
chamou a atenção do grande poder financeiro internacional, não é mesmo? Tendo como base, que tem como seu país representante os Estados Unidos da América, né? E aconteceu o que nós vimos, deram o golpe de 16, fraudaram as eleições de 2018, prenderam o cidadão brasileiro que iria ganhar, iria vencer as eleições presidenciais de 18, e houve a eleição desse grupo que está no poder no Brasil. Quer dizer, na verdade, o governo Lula tinha o governo, mas não tinha o poder. Esse poder é o que efetivamente hoje governa o Brasil, não é mesmo? E a mando, inclusive, do Departamento de Justiça americano, quer dizer, as pessoas da Justiça, os procuradores, juízes brasileiros iam aos Estados Unidos, recebiam suas instruções, voltavam aqui, e deu no que deu, né? E esse governo, esse projeto que se veste chegou assim, Guilherme, você está dando um geral, né? Realmente foi lá atrás e botar um pormenor político sobre a questão. Isso. A gente vai tratar vários desses temas ao longo do programa, mais especificamente, mas eu acho que você ia abordar o ponto de virada, que é essa política do preto aparente, esse novo marco regulatório. Explica para a gente o que é isso. Enfim, não me sentiria confortável de entrar na política de preço, porque a política de preço é decorrência direta. Não tem nada de novidade nisso, né? Não há nada de espanto. Outro dia, falando com os colegas jornalistas, estamos espantados. Não tem nada de espanto. Esse é o modelo de Brasil, o projeto de Brasil que está sendo implantado. Muito bem. Então, na área de petróleo, a Petrobras, né, ela está presente em todo o Brasil, né? Não só na parte de exploração e produção, não é mesmo? Como na parte de refino, com as nossas 13 ou 14 refinarias, com a BR Distribuidora, estava presente, né? Com a BR Distribuidora, né, que garantia o abastecimento de combustíveis no Brasil inteiro, né? E a Petrobras construiu um grande sistema de gasodutos troncos, né, que ligavam o gasoduto Brasil-Bolívia, né, ao Nordeste. Enfim, é o gasoduto centrais que iriam distribuir o gás que nós necessitávamos na nossa matriz energética, né? E com a descoberta do pré-sal, que veio depois, essas coisas caíram, foram aderidas ao processo como uma luva. Quer dizer, nós tínhamos já uma infraestrutura instalada para produzir o pré-sal, com a autossuficiência garantida por décadas, né? Tal a produtividade do pré-sal. Muito bem. Esse governo entra e quer não só destruir a companhia, né? É o projeto deles, como abrir o mercado brasileiro às empresas que representam, no final das contas, também fundos de investimento internacionais para verem o Brasil. Muito bem. Por que um fundo internacional ele vai querer investir no Brasil, né? Num mercado de preços controlados, não é mesmo? Porque o que acontecia antes é que é o seguinte, que a Petrobras, no governo Lula, o governo Lula transformou a Petrobras num sistema integrado de produção e distribuição de energia, né? Petróleo, gás natural, fomos a biocombustíveis, tínhamos termoelétricas, não é mesmo? Enfim, era um sistema integrado. E num sistema integrado, você não vê a lucratividade nem os... É claro que vê, mas não é determinante, né? A lucratividade é o prejuízo dos elos que compõem essa corrente. O importante é que o sistema inteiro seja sustentável. Né? Sim. Então, isso é uma coisa importante, porque com a descoberta do pré-sal, os campos do pré-sal, os poços do pré-sal, produzem muitíssimo, é uma produtividade extrema, de 20, 30 mil barris por dia. O preço de produção do petróleo do pré-sal está menos de $10. Se você colocar, enfim, os encargos financeiros, de todos os encargos necessários para que ele chegue ao consumidor brasileiro, não passa dos $20, está entendendo? Então, essa característica do pré-sal
dava ao sistema todo, né, um conforto muito grande para praticar, no final, por consumidor brasileiro, que é o proprietário da Petrobras, diga-se de passagem, né, o preço mais conveniente, o menor preço possível. Claro que guardando recursos também para a continuidade dos investimentos, mas com esse preço tão baixo da produção do petróleo do pré-sal, isso dava sustentabilidade muito confortável para que o consumidor brasileiro efetivamente pagasse um preço justo, né, e de um produto produzido de uma forma extraordinária em território brasileiro, não é mesmo? Muito bem. Então, isso é importante dizer, porque nós somos um país que somos a 10ª, já fomos a 6ª economia no mundo, né? Hoje somos a 10ª economia no mundo, mas nós estamos, em termos de consumo de energia per capita, estamos lá no 50º, 60º lugar. E consumo de energia per capita é referência de avaliação na qualidade de vida de uma sociedade, de um povo, né? Então, esse baixo consumo, ele reflete a gigantesca desigualdade. De desenvolvimento. Uhum. E a gigantesca desigualdade econômica social que caracteriza a economia brasileira. Nós somos um dos piores países em termos de distribuição de renda, não é mesmo? Muito bem. E aí você entra com um aspecto importantíssimo, claro. Isso tudo é porque é um processo de industrialização autônomo e soberano que vai permitir, porque é a indústria, sem querer menosprezar outras atividades industriais, mas é a indústria que desenvolve ciência e tecnologia muito bem, que paga os melhores salários. Quer dizer, a industrialização é uma atividade básica para a distribuição de renda, não é mesmo? Sim. Muito bem. Então, esse é o modelo que estava prontinho, não é mesmo? Então, era preciso terminar com esse modelo. Muito bem. Como é que você vende uma refinaria? Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção é o seguinte: às vezes eu vejo os comentários, venderam a refinaria de Mataripe muito barato e tudo mais. Não, não é isso. Não é isso que nós estamos tratando. Quer dizer que se vendesse pelo preço certo, a gente aceitaria? Não é mesmo? Não, o preço é consequência disso tudo, está entendendo? Então, qual é o fundo de investimento que tem interesses transnacionais em empresas petrolíferas, que produzem, inclusive, interesses em empresas que produzem petróleo, de comprar uma refinaria que tem um mercado controlado? Não é? Ele quer que o mercado, e esse mercado, ele sabe, todos nós sabemos, com um potencial de crescimento, mas desse, meus amigos, é para consumir, em termos de petróleo equivalente, 10 milhões de barris por dia, com 6 de petróleo. E as outras fontes energéticas também, isso é outra coisa que a gente vai tratar, porque esse negócio de transição energética é uma coisa que a gente tem que discutir muito. Né? Hoje o Brasil consome por volta de 2,5 bilhões. 2,5 a 3 milhões de barris por dia, né? E estamos produzindo 3,5, mais ou menos, né? Estamos exportando. Agora, um dado de hoje também, Guilherme, só para ilustrar essa questão do preço de extração do pré-sal. O litro do petróleo sai a 9 centavos de real, viu? É um cálculo que o Cabezinho traz hoje. Isso mesmo, né? Muito bem. E aí, quer dizer, esse pessoal não viria para cá, mas não basta que a gente, que no mercado brasileiro, sejam praticados os preços do petróleo, equivalentes ao valor do barril do petróleo internacionalmente. Não basta que esses caras dizem, não, eu quero entrar numa refinaria lá para utilizar, inclusive, o meu petróleo, que eu produzo lá não sei onde. Não vou depender do petróleo da Petrobras. Eu quero entrar no mercado brasileiro com independência, com autonomia. E para que eu entre com autonomia, não basta o preço do petróleo internacional. Se eu trouxer o petróleo lá do não sei de onde, eu tenho que incluir nesse preço o preço de importação, o custo de importação. Né? Então, esse é o caso, porque isso é a condição básica de você desnacionalizar e entregar ao mercado brasileiro aos fundos de investimento, aos interesses financeiros e transnacionais e antibrasileiros. Isso é básico. Sem isso era impossível que esse projeto de desnacionalização da economia e de entrega da Petrobras, da entrega do mercado brasileiro às empresas, aos fundos internacionais, isso é básico, é imprescindível que isso aconteça. E é isso que está acontecendo.
Guilherme, E a gente. deixa eu... É um teatro dos absurdos. Quer dizer, se estava nós estávamos há uma semana atrás discutindo isso, e a Petrobras aumenta o preço. Quer dizer, então, não. É Mas, isso, Guilherme... esse é o pré-condicionante central do PPI. Deixa eu reverter um pouco, a fazer o contrário da pergunta do Caio. Se o Bolsonaro quisesse baixar os preços, fazer algo para baixar os preços, ele conseguiria? Muita gente, ele diz que não tem o que fazer, porque a Petrobras é dona do próprio preço dela. Explica para a gente, o que faria baixar esse preço hoje? Não, pois é. Aí é que está. Quer dizer, se ele tomasse esse tipo de iniciativa, que ele pode tomar, não é mesmo? Pode tomar porque é ele que nomeia o presidente da República, o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras tem que obedecer a ele, né? O Conselho de Administração para a Petrobras tem o controle de gestão da companhia. Então, é o seguinte, esse é um ponto que está também inserido no compromisso geral, amplo, geral e restrito do poder que o elegeu, do poder que rompeu, deu golpe lá, retirando de 2016, não é mesmo? Isso está na essência desse poder. Então, é difícil a gente esperar que isso venha a acontecer. É claro que nós estamos num período eleitoral, essa pessoa não está muito bem posicionada, essas coisas todas, mas, de qualquer forma, qualquer atitude dele nesse sentido contraria o cerne, né? O núcleo do interesse que constrói, que faz parte do poder que hoje governa no Brasil. Então, inclusive, houve uma cena que é bastante desagradável, né? Porque quem anunciou a venda da Petrobras não foi o presidente da República. Quem anunciou a venda da Petrobras foi o ministro da Economia em Nova York. Sim. Um dia e meio depois, o presidente da República anunciou aqui, lá em Recife, não sei onde é que ele estava, ele disse. Quer dizer, os donos do país lá disseram para o ministro da Economia, olha, vocês têm que privatizar a Petrobras. O governo, consenso de Washington aqui. Privatização das estatais. Vocês têm que cumprir isso, meu amigo. Isso aí está os 10 mandamentos dos liberais. Os 10 mandamentos ultra neoliberais. E o cara falou isso em Nova York. Aqui o chefe da nação, do executivo, declarou isso um dia e meio depois. Eu até faço tenho 80 anos, e sou de um tempo que é dos discos de vinil, aquela coisa, né? Sim. Das vitrolas. E tinha uma gravadora que era americana, chamada RCA Victor. Vocês não, certamente, os pais e avós de vocês vão se lembrar disso. E a RCA Victor era um gramofone, era a figura de um gramofone com o cachorro ouvindo. E embaixo disso tudo tinha a voz do dono. Né? Então, isso foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, o Guedes lá ouviu a voz do dono e passou aqui para o Brasil, e o homem aqui repetiu a voz do dono. Vamos privatizar a Petrobras. Então, é isso. Agora, o argumento, né, do Guedes, ele não pode ser tão escancarado, né? O argumento dos donos do poder para tentar privatizar a Petrobras não pode ser tão escancarado. O que o Guedes soltou recentemente? Eu queria que o senhor avaliasse esse argumento dele. Ele fala que o mundo está passando por uma transição energética, dentro de 10, 20 anos vai ser tudo nuclear e outras fontes de energia, e que a Petrobras, em 30 anos, ela não vai ter valor nenhum, e que a gente precisa extrair ao máximo petróleo hoje em dia, porque isso tem que ser transformado agora em educação, na visão dele, né? Olha a sofisticação do argumento. Então, isso tem que ser transformado em educação. Saqueamento, né? O saqueamento do subsolo. Isso. Então, ele falou que não adianta nada ficar com a plaquinha de monopólio debaixo lá do solo
e essa riqueza não valer nada daqui a pouco. Então, na visão dele, a gente tem que extrair o máximo possível hoje para assegurar esses investimentos. Hoje, o Brasil, como a gente já falou, produz em torno de 3 milhões de barris por dia. Por que o Brasil não produz mais? Por que a gente não pode levar isso para 10 milhões por dia, por exemplo? Não, pode levar, está entendendo? As nossas previsões de produção eram na base dos 6 milhões de barris por dia, tranquilamente. Tá 6 milhões? Tem o seguinte, primeiro, vamos começar pelo princípio, né? Transição, esse negócio da transição energética. Meus amigos, todos nós sabemos disso, após a primeira Revolução Industrial, começou a haver um aumento da presença do gás carbônico na atmosfera. Nós, geólogos, sabemos que o aquecimento global é um processo geológico de longuíssimo prazo, mas há indicações que a ação humana, após a primeira Revolução Industrial, depois com a segunda, com a descoberta do petróleo, no final do século XIX, né, aumentou o CO2 na atmosfera. A discussão é quanto que isso foi devido à atividade industrial, à controvérsia. Muito bem. Então, chegamos hoje na seguinte situação. A matriz energética mundial é 80 fóssil, petróleo e gás natural, e 20 renovável. Tá? A matriz energética brasileira é a mais bem equilibrada do planeta, dos grandes países. Nós temos 55 fóssil e 45 renovável. Muito bem, então, veja só, o Brasil, um grande país, está entendendo? Que precisa se desenvolver, como nós já falamos, para distribuir renda, para obtermos a nossa soberania nacional mesmo, um país soberano, uma inserção global. Dignidade, né? Com dignidade nacional, é isso mesmo, cara. Está entendendo? Uma inserção autônoma, soberana no processo geopolítico global, né? Muito bem. Então, nós temos uma grande margem de trabalhar e de produzir o nosso petróleo e gás de pressão, compensando sempre também com o aumento de fontes alternativas. Inclusive, se você fizer uma tiver uma abordagem global, energética global, é a lucratividade do pré-sal, entendendo que pode também ajudar a desenvolver novas tecnologias para melhorarem os preços, abaixarem os preços das energias alternativas, sejam eólica, solar e de biocombustíveis. Então, esse conjunto de coisas, de componentes, nos dá um conforto de produzir o pré-sal ao favor do nosso cidadão, da nossa economia, da nossa sociedade. Entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: em termos de contribuição de CO2 per capita, por habitante, nós estamos lá no 20º lugar, entendendo? Quer dizer, e Estados Unidos, China, Europa são 10 vezes mais do que nós. Então, meus amigos, quem tem que falar, e isso não é de agora, desde a primeira Revolução Industrial, que nós não tivemos, da segunda também nós não tivemos, entendeu? Porque não tínhamos energia, essa é a verdade. Então, quem tem que fazer a transição energética são eles primeiro, porque eles são os responsáveis na criação e na construção de seus impérios globais, que colocou suas sociedades, seus povos, em uma posição socialmente muito mais e economicamente muito mais elevada do que nós. Eles que são responsáveis pelo aquecimento global, não somos nós. Então, transição energética é com eles principalmente. Nós vamos manter a nossa matriz energética produzindo pré-sal, como eu disse, e outras fontes também, que o Brasil é rico em eólicas, rico em sol, rico em terras para produzir biocombustíveis, apesar de tinha a PBio, né? Então, é isso. Nós não podemos dizer que nós não vamos utilizar o nosso pré-sal, ou temos que vender tudo agora, amanhã, pelo problema de transição energética. Inclusive, Caio e Lívia, agora mesmo está faltando energia na Europa. Tá? Porque a Alemanha, que é um dos países mais conscientes desse equilíbrio ambiental, essa coisa toda, está vendo que o povo não vai faltar energia para o povo alemão enfrentar o inverno. Resultado,
O carvão, meus amigos, quase dobrou de preço desde um ano atrás. Então, essa matriz energética, ela não vai com 80, 20, ela não vai se modificar em 10, 20 anos. E, aliás, todas as previsões falam isso, está entendendo? Quer dizer, nós vamos enfrentar as próximas 2, 3 décadas, está entendendo? Ainda com a matriz energética global, mundial, pesadamente concentrada em combustíveis fósseis. Então, nós não fomos culpados, não temos responsabilidade sobre o aquecimento global, está entendendo? Nós temos um desafio e uma responsabilidade, um compromisso com o povo brasileiro de distribuir renda com o processo de desenvolvimento nacional industrializado, com empresas brasileiras, com a presença do Estado brasileiro. Então, esse é prioritário para nós, está entendendo? Sem agredir de maneira nenhuma esse processo de transição energética. Então, isso para mim é absolutamente simples e claro, está entendendo? Até porque essa transição energética, em termos mundiais, né? Meus amigos, são gigantescos sistemas industriais nos Estados Unidos, na Europa, na China e tudo mais, né? Na Rússia, é inimaginável para nós até avaliarmos o gigantismo dos sistemas industriais que sustentam esses países. Isso não vai... São grandes consumidores de petróleo, né? Grandes consumidores de petróleo. Grandes consumidores. Guilherme, mas essa visão do ministro, ela é tão limitada que, assim, demonstra, assim, ou é má vontade ou é um desconhecimento mesmo da história da Petrobras, né? Porque é como se a empresa tivesse sempre feito as mesmas coisas, com as mesmas tecnologias ao longo do tempo, e como se num novo sistema, regime internacional ambiental, ou mesmo um novo sistema econômico, ela não pudesse se aproveitar e desenvolver tecnologias para fazer essa transição. Porque quando ele fala assim, tipo, ela vai acabar daqui 30 anos, é como se ela fosse ficar completamente congelada, as tecnologias fossem se desenvolvendo, o paradigma ambiental e econômico fosse mudando, e a Petrobras ficasse parada, né? Tipo assim, ela não vai valer nada porque ela não vai correr atrás das mudanças, e muito pelo contrário, ela sempre foi indutora de mudanças aqui no Brasil, né? Sempre foi, sempre foi. O ministro fala isso, ele sabe que ele está mentindo. Eu acho também, não é possível. Ele sabe que ele está mentindo. Agora, atrás disso existem os grandes interesses que ele representa. Os grandes interesses das Ilhas Caimã, do pessoal das Ilhas Caimã, do qual ele faz parte. Não é mesmo? Da offshore. Então, isso. Agora, isso tem um aspecto global, tá entendendo? Porque os grandes sistemas industriais norte-americanos e europeus vivem são basicamente, como disse o Caio, basicamente com o consumo de combustíveis fósseis, e esse, como eu disse, sem querer ser repetitivo, essa matriz energética vai continuar por muitas décadas, está entendendo? Com os combustíveis fósseis predominantes. Desde 1920 estão falando que o petróleo vai acabar em 30 anos, né, Guilherme? Você está bem informado, porque a história que a gente conhece, né? Nós, geólogos da Petrobras, né? O setor petrolífero mundial como um todo, foi que em 1922, né, houve uma reunião nos Estados Unidos, né? E que disseram que constatou essa possibilidade que você tá levantando agora, né? E isso foi a Inglaterra já tinha ido para o Irã em 1910 por aí, né? E aí essa conclusão que você se referiu foi a base para os Estados Unidos irem para o Oriente Médio e descobrirem, afinal, 10, 15 anos depois, a província petrolífera da Arábia Saudita. Uhum. Então, aí eles ganham, isso é importantíssimo. Porque quem perdeu, o motivo da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial foi basicamente a falta de combustível. O Hitler, a Operação Barbarossa, de invasão da União Soviética, não foi para chegar a Moscou, né? Era para chegar em Baku. Os exércitos alemães estavam divididos em dois grandes grupos, né? Um do norte e um do sul, e o do sul era para Baku, porque a Alemanha já estava pedindo, jogando a toalha por causa de falta de combustível. Era para ir conquistar os campos petrolíferos
do Mar Cáspio, na reunião hoje Azerbaijão e tudo mais, né? Então, o petróleo ganhou a primeira, porque o Churchill teve a brilhante ideia de modificar a base energética da marinha inglesa, de carvão para petróleo, e eles ganharam a guerra, né? E a segunda, os aliados ganharam por causa do petróleo, porque os tanques alemães, inclusive, paravam por falta de combustível, né? Guilherme, eu vi uma entrevista sua que você disse que se eventualmente em 2023 um governo progressista estiver na presidência e ele não tentar reverter a desnacionalização do setor energético, você disse que se ele não fizer isso, ele vai atuar apenas como um gestor de uma colônia. Eu queria saber, quando você dá essa opinião, em quais bases poderia se dar legalmente ou dentro do âmbito de competência da própria Petrobras apenas, como se poderia dar esse passo para uma eventual renacionalização? Muito bem. Então, novamente, tem que ir lá atrás, né? É o seguinte, uma das coisas que eu ouço, né, é o seguinte, não, peraí, mas são a venda dos gasodutos, isso são atos jurídicos perfeitos, né? Como é que nós vamos anular a venda do nosso conjunto de gasodutos, né? A venda dos campos de petróleo, a venda de tudo que a Petrobras está desfazendo, as refinarias, né, tudo, são assinados, isso é ato jurídico perfeito. Espera lá, aí vamos à origem disso. Né? Atos jurídicos perfeitos após uma ruptura jurídica acontecida em 2016 e depois para as eleições de 2018. Né? Então, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar. Essa ruptura constitucional e legal que derrubou a presidenta Dilma, que depois prendeu um cidadão brasileiro por 500 dias, que na ditadura caçavam o cara e, afinal, tiravam ele da eleição. Mas do lawfare, nessa coisa civilizada do lawfare, não pode caçar o cara. Então, arruma um jeito de prender o cara. E foi o que aconteceu. A mando do Departamento de Justiça, isso veio à tona de uma maneira asquerosa, fedorenta, para nós que defendemos a soberania nacional. Então, isso tudo, na minha opinião, depois eu falo no outro lado, na minha opinião, isso torna ilegítima, se tornam ilegítimas as condições jurídicas que embasaram a venda desses ativos da Petrobras. Não é mesmo? Então, porque foram realizadas, foram efetuadas por governos que assumiram o poder do Brasil ilegalmente. Guilherme, mas isso causaria uma revolução, Guilherme. Isso aí é só se a gente tiver 80% da população junto com a gente para levar isso adiante. Você acha isso seria exequível? O terrorismo que a Globo faria, Guilherme? Caio e Lívia, vamos lá. Essa pergunta que você fez é um segundo passo. Uhum. O primeiro passo é nós elegermos um governo que parta dessa premissa. Porque, senão, dizendo ficar difícil, tudo bem, vai ficar, mas o primeiro passo e aí, Lívia, é isso mesmo. O primeiro passo é reconhecermos que, se não fizermos isso, nós seremos uma colônia. O status de colônia do Brasil aos grandes interesses financeiros internacionais, anti-brasileiros, será consolidado. Nós estaremos, meus amigos, nós estaremos, se não tivermos isso, se não tivermos essa premissa básica para começarmos a discutir as coisas, nós vamos dar legitimidade à prisão do Lula. Nós legitimaremos não, como é que... Não, meus amigos, não, o que está em jogo é a soberania nacional. Esses caras venderam o Brasil. Não é possível que nós concordemos com isso, que nós não tenhamos isso como premissa fundamental para iniciarmos a reconquista do Brasil para o povo brasileiro. Isso é um ponto. O outro ponto, e aí, o Caio,
É isso, porque, não, isso vai ser ruptura, não sei o quê, peraí, aí eu tenho aqui um livrinho, né? Que é a Constituição Brasileira, Livro sagrado de 88, que já foi estuprada pelo Fernando Henrique. Quartejado. Está lá. Artigo 1º. A República do Estado Federativo do Brasil é formada por Estados Unidos, Constitucional e Constitucional, tendo como fundamentos, artigo 1º da Constituição Brasileira, e item 1, a soberania nacional. Item 2, a cidadania. Item 3, a dignidade da pessoa humana. Valores sociais, o pluralismo político. Então, o primeiro item do artigo 1º é a soberania nacional. E aí tem um parágrafo único. Isso é inédito nas constituições brasileiras. E a Constituição de 88 tem essa. Todo poder emana do povo. Vamos lá, né? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Quer dizer, a assunção do Brasil pelo cidadão brasileiro, pelo povo brasileiro, né? Isso é uma coisa ética, não pode ser discutida. Não pode, desculpem vocês, a gente não pode discutir que o povo brasileiro não seja proprietário do nosso território, do nosso país. Né? Isso aí é ético, e da ética vem a ideologia, e das ideologias das políticas públicas. Então, isso é o artigo 1º. Lá adiante, temos o seguinte, no artigo 14, a soberania popular, é isso mesmo, o que está assim, essa consciência de que nós temos que mudar isso, porque é isso que está aí, fere a soberania brasileira, fere a Constituição brasileira. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, item 1, plebiscito, item 2, referendo, item 3, iniciativa popular. Então... Guilherme, aproveitando isso que você falou, tem uma declaração muito recente do candidato a presidente Ciro Gomes, que na terça-feira ele falou o seguinte: se venderem a Petrobras, eu tomo de volta. Aí ele abriu uma vírgula, né, colocou a vírgula, e assim, com a garantia, com toda a garantia jurídica possível, etc., né, também para o mercado não espernear. Ele falou isso várias vezes, vem repetindo isso, principalmente ao longo dessa semana. Eu não vi recentemente nenhuma declaração do Lula em relação a essa questão. O Lula, a gente sabe que foi um presidente muito hábil e muito articulado com os interesses do mercado também, né? Deixou o mercado, enfim, o mercado financeiro e também dentro da Petrobras a gente tem aquela relação entre a Braskem, né? O setor petroquímico dominado pelo Braskem, que o Lula continuou a deixar na mão da Odebrecht, e não, e não foi na pressão dos petistas, quando iniciou o governo, para que a Petrobras tomasse o controle petroquímico do país. O senhor acha que esse silêncio poderia ser revertido, se ele ganhasse, em uma briga real pelos interesses do Brasil em relação à Petrobras? Meu amigo Caio, e minha bela Lívia, que me assiste agora. Nossa estrela. E você está enganado. Desculpe eu responder a você. Você está enganado. O Ciro repetiu o que o Lula falou no discurso de São Bernardo do Campo, meu amigo. O discurso histórico do Lula de São Bernardo do Campo, o primeiro que ele fez depois que ele saiu da prisão. Depois. Tá. Ele falou no geral, a única coisa que ele entrou no particular foi em relação à Petrobras. Eu, inclusive, fui citado lá com o diretor da coisa, né? E ele disse: estão avisados aqueles que comprarem os ativos da companhia, da Petrobras, que nós vamos buscar de volta. Está lá no discurso, Caio. Não lembro, vou ver. Veja lá. Eu tenho um artigo, inclusive, eu fiz um artigo num grupo do PT a que eu pertenço, né? E que o artigo é o seguinte: dá para ressuscitar a Petrobras, né? Que eu parti do início que a Petrobras está morta. A Petrobras não existe mais. Uma empresa estatal, na sua essência, a Petrobras não existe mais. A Petrobras é um fundo de investimento, né? Muito bem. Então, veja lá, e o Lula falou isso, está entendendo? Então, e aí, você está no ponto central, cara. E aí?
Eu assisti aquele filme que é uma obra-prima, Os Dois Papas, né? Ah, é lindo. Lindo filme. Né? E o Bento XVI chama o Bergoglio, né, que era cardeal ainda, não era papa. E tem uma outra história, mas não vem ao caso. Né? E o Bento XVI disse, não, agora você está com o Bergoglio. Agora você está com ideias progressistas, socialistas. Não eram essas ideias que você tinha durante a ditadura argentina. Né? O Bergoglio teve lá, né? Uhum. E aí o Bento XVI perguntou a ele, você mudou de ideia, Bergoglio? O Bergoglio disse, não, eu não mudei de ideia. Eu mudei. Uhum. Né? Isso vale o filme, não é mesmo? E é isso que eu digo. O Lula, outro dia eu vi também um cientista político brasileiro, um acadêmico, tudo mais, que pertence à direção de um dos partidos de esquerda, bastante à esquerda, né? Não vou citar o nome, porque não vem ao caso. Né? Dizer, o Lula é a terceira via. Querendo trazer à tona, senão o Lula é a terceira via porque vai compor com o centro-direita. Né? E é o seguinte, aquele acadêmico errou, porque o Lula não é o Lula de hoje, não é o Lula de 2002. Qual que é a diferença? O Lula de hoje... Hein? Qual que é a diferença? A diferença? A diferença é o discurso dele. É o discurso dele de dizer, olha, vou recuperar os ativos da Petrobras. Mas esse discurso foi lá quando ele estava indo para a cadeia. Foi um discurso até... Não, agora... Não, depois que ele saiu. Esse de agora. O primeiro vez que ele falou. É interessante. Não, interessantíssimo. Então, o Lula de hoje não é o Lula paz e amor. Calma. Tem um papo ano ainda, gente, calma. Caio e Lívia. Paz e amor é uma característica do povo brasileiro, cara. Sim. Não é mesmo? Nós somos um povo amoroso, generoso. Esse negócio de arminha, isso aí é um lixo, tá entendendo? Mas o povo brasileiro é um povo amoroso, generoso e tudo mais. Então, nós reverteremos isso tudo, o Lula vai reverter isso tudo com paz e amor. Né? Guilherme, mas sabe antes de Lívia, por favor. Então, na verdade, o Ciro é que repetiu o Lula. Né? Então, é isso, vamos lá. Eu não quero, eu procuro ser justo e enfim, nas minhas avaliações, mas nesse caso, não. Nesse caso, o Lula está lá no discurso dele e ali ele disse para todo mundo, eu não sou o Lula de 2002. Mas, Guilherme, disso tudo aqui que a gente falou, me veio a seguinte ideia. Por exemplo, tem aquela... as pessoas que veem a ação e os efeitos da Petrobras como um aumento de preços, né? Tipo, o povo, nós todos preocupados, porque a gasolina está muito cara, e a gasolina impacta a inflação de outras coisas, lógico, não é só, né, do combustível. Tem aquelas pessoas que estão lucrando muito, né? Que nem acho que dobrado o valor pago aos acionistas para a Petrobras, que teve um lucro muito grande nesse último trimestre, né? E tem a realidade da Petrobras, que, por exemplo, porque você não é só um estudioso da área, você viveu a área, você trabalhou na empresa há muito tempo. E quando a gente fala assim, por exemplo, a gente tem que entregar a Petrobras para o povo, porque a Petrobras é um símbolo de soberania, às vezes fica muito abstrato também, né? E aí a pessoa só consegue ver a Petrobras ou como aquela pessoa que está perdendo com o preço alto ou como aquela pessoa que está ganhando porque é acionista. Eu queria que você explicasse para a gente quais são os meios reais que a Petrobras tem para, tipo, gerar o desenvolvimento, não apenas o crescimento econômico, não apenas ajudar muito no balanço de pagamentos, mas para gerar desenvolvimento nas suas mais múltiplas facetas possíveis para o povo brasileiro. Isso mesmo, Olívia. É o seguinte, uma empresa estatal tem esse compromisso que você falou agora, não é só a Petrobras. Toda empresa estatal tem um compromisso com a sociedade, com o povo,
aquela serve, né? Então, quando descobrimos o pré-sal, vamos lá. Quando descobrimos o pré-sal, o governo partiu para a elaboração do novo marco regulatório, não foi? Uhum. O novo marco regulatório. Por que precisava ter um outro marco regulatório? Porque a concessão, o regime de concessão, ele é aplicado em situações em que o risco exploratório é muito alto. Na indústria petrolífera, você fura 10 poços, 12 poços para encontrar um campo, né? Então, como é uma atividade intensiva em investimento, financeiramente, é um risco muito grande, né? Muito bem. Então, o que é que você tem que fazer? O que caracteriza o regime de concessão para você atrair o investidor? É dizer para ele o seguinte: olha, você pode vir aqui, coloca a tua grana, mas o petróleo e o gás que você descobrir é de sua propriedade, né? Uhum. Então, o cara vem e o Fernando Henrique quebrou o monopólio e abriu as áreas de concessão, tudo para concessão, dizendo o seguinte: não, agora nós vamos ser as empresas estrangeiras, grandes empresas estrangeiras, investindo no Brasil, porque nós não somos autossuficientes, essa coisa toda, correndo risco, e eles vão descobrir petróleo e a gente vai ser um petróleo brasileiro, essa coisa toda. Isso nada aconteceu. As empresas estrangeiras não vieram investir no Brasil. Ao contrário, elas compravam blocos nas licitações, colados aos blocos da Petrobras, e deixavam a Petrobras investir para depois elas virem, né, já com a prospectividade da área constatada ou não, e para elas vierem investir ou não. Se não quisessem investir, devolviam o bloco. Muito bem. Então, mas, né, adotamos, então, o regime de partilha. O regime de partilha é o seguinte: olha, meus amigos, o risco exploratório praticamente acabou. É muito baixo. Então, o petróleo que você descobrir, o gás natural, é meu, é da União. Tá? Então, você vai ganhar, porque nós vamos ressarcir todos os seus dispêndios, seus gastos, e você aí vai estabelecer uma margem de lucro, e a competição nas licitações vai ser essa margem de lucro, né? A gente ressarce para vocês e pagamos a vocês a margem de lucro que vocês estabelecerem, né? Muito bem. Mas não era só isso no novo marco regulatório. O novo marco regulatório estabelecia a Petrobras como operadora única. Aí entra no que você falou, Lívia. A Petrobras como operadora única. E nos consórcios petrolíferos, né, quem manda são os operadores. Ele escolhe tecnologia, equipamento, projeto de engenharia, tudo é ele que escolhe. Tá? Muito bem. A Petrobras como operadora única era fundamental num projeto de desenvolvimento nacional desenvolvimentista. Por quê? Porque ela é uma empresa estatal, com esse compromisso em relação à industrialização brasileira, ao desenvolvimento nacional, e com mais uma coisa, para também manter a Petrobras sob controle, né, estabelecendo o conteúdo nacional de 65%. Então, nós éramos operadores, sabe, Lívia, em qualquer atividade industrial, as oportunidades de inovação, principalmente, elas ocorrem na frente de produção, tá? Uhum. Porque é o cara que está produzindo que enfrenta o problema da produção lá. Se você tem que botar um pesquisador do seu centro de pesquisa junto do cara, porque o pesquisador vai notar aquilo e vai interagir com o operador, e aí o cientista, o pesquisador, conhecendo o aspecto científico, ele cria uma inovação para resolver aquele problema da frente operacional. E isso é um processo contínuo nas indústrias mais desenvolvidas também. Então, repetindo, quer dizer, a Petrobras como operadora única com conteúdo nacional era a condição indispensável para que a gente construísse no Brasil, desenvolvesse tecnologia no Brasil, com empresas brasileiras. Isso é uma coisa muito importante, sabe, o Caio, já que você citou a Braskem, né? Uhum. Os Estados Unidos, por exemplo, na crise de 2008, lá, que a corrupção correu feio,
tem aquele filme, O Trabalho Interno, né? O governo americano gastou 30 trilhões de dólares para não deixar a crise se instalar. O que é que o governo fez? Não deixou as suas empresas serem destruídas. A GE, a General Motors, bancos americanos, o governo americano entrou firme. Por quê? E puniu quem se meteu com desvios. Mas não deixou as empresas quebrarem. E aí eu lembro tem uma economista brasileira, uma moça, Juliane Furno, tem uma tese de doutorado na Unicamp o ano passado, em 2020, e sobre Lava Jato, sobre as condições econômicas brasileiras. E elas concluem uma coisa muito interessante. Um dos objetivos que o Lava Jato tinha, a mando do governo americano, era destruir as empresas brasileiras. Sabe por quê? Porque as empresas brasileiras já estavam, as grandes empresas construtoras brasileiras, de engenharia de construção brasileira, já estavam vencendo licitações no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, desbancando empresas americanas e estrangeiras que competiam nesse mercado de construção civil, né? Então, Olívia, isso tudo está dentro de um contexto em que a Petrobras seria, com a presença mandatória do governo, né? Seria uma ferramenta fundamental para um desenvolvimento nacional autônomo, soberano, está entendendo? Com a empresa brasileira. Guilherme. E não levarmos as nossas empresas à falência. Prendam os diretores e tudo mais. Nós eliminamos dezenas de milhares de empregos, meus amigos. Nós eliminamos de engenheiros, dezenas de milhares de engenheiros perderam. Hoje o Brasil... Estão dirigindo Uber. Estão dirigindo Uber, camarada. E aí, Lívia, só para completar a resposta a você, aí vem o cara dizer, não, é um absurdo isso. E ele sabe que é um absurdo. Não, quem aumenta preço é a Petrobras, eu não posso me meter com a Petrobras. Que é isso, companheiro? Que negócio é esse? O governo é um acionista controlador da companhia. Tudo está dentro de um processo, de um modelo de país. Dentro de nos colocar de joelhos, né? Diante desse poder internacional. E aí, só para completar, aí entra o BRICS, né? Entra a espionagem da CIA na Petrobras, não é mesmo? Sim. E entra esse contexto todo e dá nisso que nós estamos vivendo aqui. Guilherme, o senhor entrou na Petrobras no ano de 1965. Vamos lembrar que a Petrobras foi criada pelo Getúlio Vargas em 1953. Inclusive, a Petrobras está lá na Carta Testamento de Getúlio, que, pessoalmente, eu acho que as crianças deveriam decorar nas escolas desde sempre. Eu vou ler um trechinho, dessa carta aqui para eu elaborar a pergunta. Em determinado trecho, ele fala assim, quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Guilherme, a Petrobras já passou por altos e baixos ao longo dos anos, muitos deles, né? Um deles é essa questão da Carta Testamento, aí vieram denúncias ao longo da regime militar também. A gente lembra até o Paulo Francis ficava falando contra a Petrobras o tempo inteiro lá naquele programa Manhattan Connection, né? Falava de corrupção toda hora. E a gente chega ao escândalo também, esse escândalo de corrupção do Petrolão, mais recentemente, né, que ficou chamado como Petrolão, e essa interferência da Lava Jato. Ao longo desses anos todos de Petrobras, o senhor acha que hoje ela já esteve tão ameaçada como ela está hoje? O episódio que eu considero mais ou menos equivalente
foi o episódio da Petrobras, não é mesmo? Quer dizer, aquilo realmente estava no script já a privatização da companhia, né? Mas o que acontece é que não tínhamos o pré-sal, né? Não tínhamos as condições do momento eram completamente diferentes de hoje, né? Hoje a empresa tem um significado para o Brasil efetivamente bem maior do que tinha naquela época, considerando o que você falou, o Caio. Porque a empresa, a diferença entre a Petrobras e outras estatais brasileiras é o seguinte, sem querer desmerecer as outras estatais brasileiras, que já foram... Quais são as outras estatais brasileiras? São pouquíssimas, né? Até tem aquele centro de tecnologia de semicondutores lá em Porto Alegre, que vai ser privatizado. Né? Ceitica, aquilo é tecnologia de ponta, meu filho. Muito bem. Mas a Petrobras, então, ela carrega em si a diferença entre a Petrobras e a Eletrobras e as outras, a Telebrás também. É o seguinte, essas empresas estatais, grandes estatais, decorreram de estatizações por parte até do governo ditatorial de empresas estrangeiras que tinham no Brasil, né? Então, elas carregam também na sua formação aquela visão herdada dos grupos estrangeiros que operavam. A Petrobras não. É aí que entra o Getúlio, né? A Petrobras foi fundada do zero, meu amigo. Né? O geólogo-chefe não havia... Os cursos de geologia surgiram por causa da Petrobras. Na Vale também, mas principalmente da Petrobras. Porque nós tivemos que importar um geólogo estrangeiro para ser o geólogo-chefe da companhia. Né? Então, a Petrobras tem isso. A Petrobras é genuinamente brasileira, não só o levante, pela presença do pessoal nas ruas, né, com petróleo é nosso, essa coisa toda, mas por causa disso, que foi construída desde do zero, do chão mesmo, com a alma brasileira, com a competência brasileira, interagindo com universidades estrangeiras, naturalmente, né? Eu mesmo fiz um curso na Universidade do Texas, né? Então, esse é outro ponto importante, que depois a gente pode até comentar, mas é isso, né? Então, a Petrobras, na final das contas, não é só a parte econômica, né? Não é a parte só de dar lucro, deixar de dar lucro, do desenvolvimento nacional. A Petrobras, ela traz dentro de si a autoestima do povo brasileiro. Meus amigos, Lívia e Caio, eu me emocionei quando, depois daquele discurso lá na ONU, desse personagem que está aí, né? Aquele desastre, eu vi o vídeo do Gilberto Gil. Sim. Na Assembleia Nacional, na Assembleia Geral. Na Assembleia Geral. O Kofi Annan batucando e as pessoas dançando. Aquilo está na autoestima brasileira. Aquilo reforça a nossa autoestima. E aí, Lívia, é uma autoestima de paz e amor, de alegria, tá entendendo? Então, a Petrobras tinha isso. Né? A Petrobras, tenho certeza que ainda tem isso, tá entendendo? E a descoberta do pré-sal veio reforçar isso. Descobrimos como brasileiros, com engenheiros, geólogos brasileiros, com a empresa nacional, em território brasileiro, numa situação em que não havia tecnologia disponível no mundo, a Petrobras construiu essa tecnologia, desenvolveu essa tecnologia, tá? Tanto que uma grande empresa estrangeira parou um poço dentro do sal e deixou lá embaixo 10 bilhões de barris. Né? Porque não teve tecnologia e não tinha aquela vontade, não tinha aquela decisão política de dizer, não, eu preciso descobrir petróleo, preciso descobrir energia, porque energia é a base da soberania nacional, do desenvolvimento nacional. E nós fomos e perfuramos 2.000 metros de sal, gastamos 240 milhões de dólares num poço. Nenhuma empresa faz isso, que não seja estatal e compromissada com o desenvolvimento nacional. Agora, atrás disso, né? Atrás disso tem muita ciência e tecnologia. Nós não perfuramos 2.000 metros de sal para ver o que ia acontecer. Não. Né? Nós já tínhamos estudos que comprovavam, de muitos anos atrás, de alguns anos atrás, não são muitos, que comprovavam que a origem do petróleo brasileiro vem debaixo do sal, de rochas que estão muito abaixo do sal. Tá? Então, quando o sal é espesso, que o sal é impermeável, esse petróleo não vem para
para rochas mais novas, como é na Bacia de Campos. Então, para a gente perfurar 2.000 metros, é porque lá está, a gente sabia, tinha indicações geocientíficas que a prospectividade daqueles horizontes era extremamente elevada, e batemos, sabe, Lívia? Isso aí eu entro com o negócio da Universidade do Texas, lá em Austin, para a Bacia de Campos, né? É o seguinte, batemos uma rocha muito pouco conhecida, uma rocha permoporosa, extremamente produtiva, um reservatório de excelente qualidade, e aí tomamos também uma decisão política, olha, o conteúdo geocientífico dessas rochas, dessa situação geológica, vai ficar no Brasil. E a Petrobras assinou um contrato com a Unesp, Rio Claro, e lá hoje tem o principal centro geocientífico do mundo especializado nessas rochas. Essa é a presença da Petrobras como uma empresa estatal. Né? Uhum. Guilherme, você tem sido testemunha do peso geopolítico que o petróleo tem no sistema internacional, muito antes de o Brasil ser autossuficiente, ter essas grandes reservas, né? Eu estou falando de uma situação na qual o governo Geisel rompeu um embargo às reservas petrolíferas do Iraque, que tinha sido decidido pela Corte Internacional de Justiça. Rompido o embargo, a Petrobras estava lá com a Braspetro e foi responsável por encontrar a reserva de Madnum, até então no Iraque, eu acho que era a maior, né? E você estava lá. A minha pergunta é a seguinte: você vê alguma diferença na geopolítica mundial do petróleo na década de 70, quando o Brasil ainda estava longe de ser autossuficiente, e como estava essa geopolítica no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, quando a gente começou a descobrir o nosso pré-sal? Tem alguma diferença? Bom, tem diferença. Deixa eu montar aqui a minha resposta. Tem a diferença, e a diferença é exibida, né, com muita clareza para mim, por Madnum. Né? Nós descobrimos Madnum em 1976, junho de 76. Né? Eu estava em Bagdá, uma experiência de vida espetacular. Né? A minha mulher, a minha falecida mulher, mãe de meus filhos, que era uma pessoa iluminada, né? Ela dizia, não, o que a gente vai fazer no Iraque, em Bagdá, não sei o quê. Não, meu filho, vamos lá, então. Levamos com os 4 filhos. Hoje é inesquecível para todos nós, aquela experiência. Vocês levaram os 4 filhos, gente? Foi a família toda. 4 filhos, 4 filhos. Legal. Então, aí, quando descobrimos, né? Veja só, fizemos o primeiro poço, descobrimos, o segundo poço, confirmou e tudo mais. A empresa estatal iraquiana nos chamou e disse, olha, meus amigos, sentem aí na mesa, que a gente vai comunicar a você uma decisão do governo iraquiano. Nós vamos tomar de volta, se vocês descobriram. Vocês descobriram uma coisa muito grande, não estava nos nossos planos. Porque tinha lá os indianos, tinha a Elf francesa, todo mundo. O Iraque abriu por quê? Com a nacionalização das 2 empresas inglesas que trabalhavam no Iraque, todo o corpo técnico das empresas inglesas era inglês. Com a nacionalização, as 2 empresas inglesas, que eram uma empresa só de petróleo, né, retirou do Iraque todo o corpo técnico. E o governo iraquiano, a empresa iraquiana, ficou sem corpo técnico, sem geologia e engenharia, para continuar o processo de exploração do território iraquiano. Né? Então, ela abriu. Né? E você tem razão, Lívia, por causa da quebra do embargo pelo Geisel, a Petrobras foi chamada lá, através do seu braço internacional, que era a Braspetro, e eu fui para lá. Então, muito bem, e ficou a Madnum lá. O Madnum foi considerado, e eles disseram para nós, olha, o campo de vocês que descobriram é tão grande que só esse campo vai produzir o que nós produzimos hoje. Nossa. 2,5 milhões de barris. Então, nós não temos condições políticas de ceder para uma empresa estrangeira, ainda que estatal, ainda de um país amigo, como é o Brasil, que havia quebrado o boicote, né? O embargo de Haia. Né? Não é mais possível, vocês têm que entender isso. Então, chamem a sua diretoria para conversar conosco, agora avisem a ela, por favor, que a gente não está chamando para discutir essa decisão.
Essa decisão não está tomada. A gente está chamando para discutir como é que vamos arranjar essa coisa. E Lívia e Gaio, é a mesma coisa que nós temos que fazer. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Isso foi um comentário que eu fiz lateralmente. Mas é o seguinte, qual é a semelhança entre 1976, 77, 78, que depois, quando a Petrobras saiu de lá, e 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Né? Em 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque. Por que os Estados Unidos invadiu o Iraque? Por causa da Petrobras. Por causa de Imaginum. Tá. Está entendendo? E depois eles invadem o Brasil por causa da Petrobras, por causa do pressão. Então, mas aí é o seguinte, há essa comparação para a gente concluir o seguinte: petróleo e gás natural, meus amigos, é energia. E a energia é o que move o mundo. É a energia que move os países hegemônicos do planeta. Né? Os Estados Unidos consomem 20 milhões de petróleo por dia. Né? A China está em quase 15 milhões. Entendendo? A Europa é grandemente dependente, agora, inclusive do Gulf Stream, como é que chama? Do Nord Stream 2, do gasoduto russo, por causa do gás, com 300 milhões de metros cúbicos por dia para suprir a Europa. Então, é isso. É essa energia que mantém as hegemonias técnicos, científicas e industriais desses grandes blocos geopolíticos mundiais. Está entendendo? Então, está na base de tudo. Então, é isso. Quando Pedro Brás descobre o Majnun, aí eles, em 2003, eles invadem o Iraque para tomar Majnun dos iraquianos. E cá entre nós, fizeram uma barbaridade, acabaram com o país, meus amigos. Acabaram com o país. O Iraque não existe mais. Sabe, Lívia, uma das joias iraquianas em Bagdá era o Museu do Iraque. O Museu do Iraque era muito mais rico, veja só, do que o Museu do Cairo. Porque o Museu do Cairo, com ouro e pedras preciosas, aquela coisa toda, mas era de uma civilização só, que era a civilização egípcia. O Napoleão já tinha roubado muita coisa antes, né, do museu. Hein? Napoleão já tinha pegado muita coisa para levar para o Louvre. Aquilo foi exatamente com o que o Napoleão deixou lá, né? Mas o Museu do Iraque, não. O Museu do Iraque era o museu da Mesopotâmia, o berço da civilização cristã ocidental. Tinha os sumérios, os acádios, os sírios, né? Está entendendo? A riqueza do Museu do Iraque era fantástica, pois o Museu do Iraque fez parte do pagamento que quem invadiu o Iraque foram mercenários, empresas de mercenários que invadiram o Iraque, e nesse pagamento entrou o Museu do Iraque mesmo. E destruíram o país, está até hoje lá, o país está completamente esquartejado com o norte, com os curdos, enfim, como destruíram a Síria, com aquela tal de Primavera Árabe, né? Para tirar o Gaddafi. Né? Destruíram a Síria acabou como país. Então a Líbia para tirar o Gaddafi. Hein? A Líbia para tirar o Gaddafi. O Assad, que não saiu, que está lá ainda, né? E essa confusão que está tendo na Síria é por causa dos campos de petróleo na margem leste do Rio Eufrates, lá na Síria, né? Então, é isso. Quer dizer, é energia, sabe, Lívia? Então, as circunstâncias superficiais mudam, claro, que no equilíbrio geopolítico mundial as coisas evoluem muito rapidamente, mas, no fundo, tem energia que iguala as duas situações e, como eu disse, desagou no pré-sal, e o pré-sal, por sua importância, não foi só o pré-sal que motivou isso tudo, foram os BRICS, não é mesmo? Imagina um país com o pré-sal, com a grandeza, com a riqueza estratégica natural, como dizia o professor Bautista Vidal, nesse território imenso, rico, temos a maior floresta equatorial do planeta no seu território, temos províncias minerais fantásticas, como Carajás, que é uma das maiores do mundo, a Calha Norte do Amazonas é ainda pouco conhecida. Temos 2 aquíferos subterrâneos maiores do planeta, e água potável é um bem cada vez mais escasso para uma população que vai para 8 bilhões de habitantes nesse mundo, né?
Somos o segundo maior produtor de produtos agrícolas, né? Seremos o maior produtor de produtos agrícolas, com terras férteis, né? Temos as mais importantes bacias hidrográficas de superfície, Amazonas, Tocantins, Araguaia, enfim, todas elas, Parnaíba, São Francisco, né? Paraná, essa coisa toda. Quer dizer, esse país, com o petróleo, com energia, veja só, com energia, juntando-se a China, Rússia e Índia, o pessoal que está na mesa de lá, né, disse, olha, passaram dos limites. Né? A galera passou dos limites. Liga o Caterpillar aí que a gente vai tratorar isso. E foi o que aconteceu. Teve a polêmica também da reativação da Quarta Frota, né? Acho que foi em 2008 também, que aí... Você lembrou muito bem. 3 meses depois. Aí eles reativam a Quarta Frota, né? Meus amigos, essa é a cena que a gente... que não somos um país pequeno. Se fôssemos um país pequeno, a gente não estava nem discutindo isso aqui, né? Essa é a cena que um país, o 5º maior país do mundo, tá entendendo? Com essa riqueza que nós temos e que temos uma situação de pobreza, de fome, de desemprego, de atraso, de retrocesso científico e tecnológico. Camarada, não é possível que nós aceitemos isso. Por isso, aí volto à sua pergunta, Lívia, e você do Caio. Assim, temos que fazer força para ganhar as eleições, né, presidenciais. Temos que nos unirmos. A esquerda brasileira tem que se despir do seu patriotismo partidário e unirmos a esquerda brasileira para elegermos também, não só o presidente da República, elegermos também um Congresso forte, entendendo, em 2016. Mas temos que partir desse patamar que a gente vai dar um passo, vai começar a dar os passos. Essa situação tem que ser revertida, porque senão o Brasil já vai consolidar a situação de colônia do capitalismo financeiro internacional. E eu tenho dito o seguinte, se não tivermos essa postura, eu tenho certeza que o Lula tem, mas se não tiver, o governo que assumir não tiver essa postura, nós não elegeremos o presidente da República. Nós elegeremos o sucessor do Mendes Sá, um governador geral. Tá certo. Caião, vamos chamar o Guilherme para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Guilherme, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio. Seguinte, como você sabe muito bem, Momento Jânio. Jânio Quadros. Jânio Quadros. Isso, exatamente. Como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Guilherme, acabou de ganhar a eleição para ser presidente do Brasil, hoje, outubro de 2021, e que você escolha uma pessoa, ou uma coletividade, ou uma entidade, para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que você tem que compartilhar com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado, Guilherme, ele se torna presidente por um bilhete e o senhor vai falar, a gente vai transcrever esse bilhete e afixar no nosso site, no nosso mural aí de presidentes por um bilhete. Pois é, eu não vou ser modesto nessa resposta. Nem deve. Põe alto. Então, o destinatário dessa minha mensagem, o destinatário é o povo brasileiro, é o cidadão brasileiro, é o cidadão da universidade, o jovem brasileiro, o cidadão universitário brasileiro, das universidades, das fábricas, né? Onde quer que esteja. É o cidadão das igrejas pentecostais, da Igreja Católica, enfim, é o cidadão brasileiro, o cidadão que nasceu nesse país e tem os pés em cima do nosso território, né? Então, esse é o destinatário da minha mensagem. E a minha mensagem é o seguinte: cadê ela? Vamos cumprir a Constituição brasileira, né? Porque romperam a Constituição brasileira. Vamos cumprir a Constituição brasileira no que ela diz: todo poder emana do povo. Então, povo brasileiro, vamos às ruas e vamos assumir a propriedade desse país.
porque ele é nosso, ele é rico, né? E nós não podemos concordar que ele seja uma colônia com um povo escravizado, reescravizado, sem saúde, sem previdência social e sem emprego, né? Então, vamos à rua e vamos conquistar o Brasil. Eu apelo para cada um de nós irmos à rua afinal, conquistar o Brasil para nós que somos os verdadeiros proprietários, o povo brasileiro. Tá certo. Esse é o presidente Guilherme Estrela. Guilherme, muito honrada por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo até aqui ao nosso estúdio virtual. A sua história ela se confunde com a história do petróleo, da Petrobras no Brasil. Então, falar com você quando se trata dos rumos desse setor é imprescindível. E eu fico aqui na torcida para que qualquer eventual mudança que ocorra na Petrobras não separe definitivamente da empresa duas coisas: a capacidade e a vontade de assegurar um desenvolvimento autônomo e de cumprir a vontade política do povo brasileiro. O Monteiro Lobato, que foi um dos principais entusiastas da exploração e da busca pelo petróleo, da exploração petrolífera no Brasil, e que muitas vezes era considerado louco, ele falava o seguinte, no contexto de quando o acusavam, né? Tudo é loucura ou sonho no começo. Então, quem sabe, como de louco todos nós temos um pouco, e como sonhar todos nós podemos, quem sabe a gente pode se valer disso novamente e achar uma solução. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, com muita honra mesmo, com muita satisfação, ter conversado com vocês e com todos aqueles que nos assistem, né, sobre o nosso Brasil. Esse Brasil é nosso, meus amigos, não é do Departamento de Justiça norte-americano, nem dos interesses do capital financeiro internacional, transnacional, né? Muito obrigado pela oportunidade. Maravilhoso, muito obrigado, Guilherme. Guilherme, antes da gente finalizar, eu queria pedir para você uma música que você gosta, uma música da sua vida, assim, porque a gente tem um mural de músicas, né, no Spotify, chamado Música ao Quadrado. Então, todo convidado que vem aqui fala a sua música e a gente deixa lá para os nossos ouvintes escutarem depois do programa. Qual que é a música do Guilherme Estrela, hein? Bom, a minha música chama-se Rosa, uma valsa do Pixinguinha, 1920. Essa música, né, cuja origem... Até outro dia eu estava conversando, o cara disse, não, Estrela, essa música é do Pixinguinha. Não, tudo bem, mas falava-se que essa música, naquela época, os autores anônimos vendiam as suas músicas, mas isso não vem ao caso. O importante é a música. Essa música foi comentada, ela é linda, é um negócio espetacular, né? Foi comentada pelo Jô Soares, que é um intelectual de primeira qualidade. O Jô Soares é uma pessoa, né, fora de série. E ele disse o seguinte, olha, Rosa tem acordes que nem Bach ousou utilizar, né? Então, eu vim a saber isso depois, já conhecia a música, né, e me gostava muito dela. Então, quando eles fizeram, quando vocês me perguntaram, né, eu comecei a pensar mas a Rosa é a minha música, que é uma obra-prima, né, da composição mundial, né? E é de um brasileiro que era mecânico de automóveis no bairro de Ramos, aqui no Rio de Janeiro, né? Era isso. É isso, pessoal. A gente encerra esse enorme programa com o gigante Pixinguinha, né? Mostrando o tanto que esse Brasil é grande, o tanto que ele é potente, não só em recursos naturais, mas em recursos humanos também, o tanto que a nossa gente é brava, guerreira, criativa, né? Maravilhosa e batalhadora. Caio, há pouco tempo atrás, há 1 ano, 2 anos atrás, uma pesquisadora brasileira da USP, a moça, né? Ela concluiu o primeiro mapeamento do genoma do povo brasileiro, né? Nós somos o povo mais diverso da humanidade. Ai, que lindo, né? Isso é um negócio assim, emocionante, né? Não é isso, né? Sobre um sol espetacular, sobre um mar, né? Um paizão desse, né? Caramba, nós não podemos concordar que isso seja de outro país, que seja de outros poderes anti-brasileiros, estrangeiros, né? Esse país é nosso, vamos lá.
com todos esses potenciais humanos, energéticos e naturais, a gente tem que realmente retomar o Brasil para o povo brasileiro e deixar esse pequeno grupo, né, de grande dinheiro, tem pequenas empresas, grandes negócios aqui no programa. Agora, esses grupos de investidores são pequenas pessoas, mas enormes negócios que querem nos colonizar. Isso é uma denúncia que o Guilherme está fazendo aqui e que a gente tem que incorporar mesmo para o futuro das nossas crianças, né? Então é isso, um programa sobre soberania, gente. Muito obrigado a todos, continuem nos seguindo nas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Spotify, está no nosso novo canal no YouTube. Nos acompanhem lá, a gente também tem um canal de cortes. E é isso, um grande abraço! Beijo, gente! O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou, se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Comunicação: Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção: Germano Neto. Eu.